Então, gente, shalom, shalom a todos, boa noite. Estamos iniciando então nossa aula de hoje. Hoje, começando a nossa aula de número 3 da disciplina Avodá, aula de número 3, onde nós falaremos hoje a respeito sobre a proibição de criar uma nova religião. Na verdade, parece até que nós já estamos falando sobre esse ponto algumas aulas anteriores, não é verdade? Só que, no entanto, até em si, tá? No entanto, até em si até pode ser que pareça que nós estamos, mas na verdade nós estávamos falando sobre falsa profecia. Acontece que dentro das proibições de falsa profecia também está inserido a proibição de criar uma nova religião. Só que diferentemente daquilo que acontece em torno da falsa profecia, criar uma nova religião, ela não somente ela diz respeito ao líder em si, mas também diz respeito ao público em geral. Então, uma pessoa ela pode estar começando a criar uma nova religião e ele não sabe disso. Ele não tomou conhecimento sobre isso ainda. Por isso, nós devemos estar e trazer para vocês esse alerta, devido a existe muita confusão no dia de hoje. São vários tipos de religiões, vários tipos de maneira de acreditar diferentemente, e cada um acaba, sem querer, até muitas vezes, na melhor das intenções, tentando fazer alguma coisa realmente devota a Deus, mas acaba, muitas vezes, trocando os pés pelas mãos. Não é mesmo? Então, por isso, nós estamos entrando hoje numa ramificação que é muito importante. Ela é muito importante mesmo, porque ela define o que é o verdadeiro monoteísmo e o que é uma monolatria. Existe uma diferença entre monoteísmo e monolatria. Monoteísmo é quando você realmente serve um Deus uno e único, um único Deus de fato. Monolatria é quando você segue um único ídolo. Pode parecer um único Deus, mas na verdade é um conjunto de um Deus criado pelo ser humano. Se esse Deus criado pelo ser humano não é o Criador que deu a Torá no Monte Sinai, se esse Deus criado pelo ser humano ele mandou adicionar novos mandamentos, se esse Deus criado pelo ser humano ele manda abolir mandamentos, então esse Deus não é o nosso Deus, porque o nosso Deus é uno e único. É aquele que deu a Torá no Monte Sinai ao povo de Israel. É aquele que criou o mundo, o universo. E também ele fala que ele é Had. Logo, se esse Deus é diferente, então tem algum problema nisso. Então, é sobre isso que nós falaremos na nossa aula de hoje. Então, vamos estar aqui abrindo o slide para vocês. Ok? Acho que a imagem está direitinha, acho que dá para vocês verem direitinho. Então, pessoal, vamos começar a trabalhar com essa aula de hoje a esse respeito, a proibição de criar uma nova religião. Na verdade, essa proibição ela vai dar fim a aquelas ramificações a respeito da falsa profecia, porque ela também é considerada uma falsa profecia. Como falamos anteriormente, desde a primeira aula para vocês, quando nós trabalhamos com a mitzvah, ou seja, o mandamento de Avodazará, que é vulgarmente traduzido como não praticar idolatria. Na verdade, como falamos anteriormente, Avodazará é um conceito mais amplo que só isso. Avodazará é você fazer algo que Hashem proibiu ou fazer algo que Hashem não ordenou. Todos esses dois conjuntos de fatores, eles estão considerados Avodazará. Avodazará é isso, serviço estranho, um serviço que não foi ordenado, ou então um serviço que foi proibido,
Esse é o conceito verdadeiro sobre a Avodah Zará. E aí vai englobar tudo, vai englobar, claro, obviamente, a prática da idolatria, a prática de construir, confeccionar imagens, estátuas, a prática de fazer orações a essas estátuas, obviamente, mas a prática também de reaproveitar a idolatria e também a prática de feitiçaria, bruxaria, ocultismo. A prática também de quê? A prática também a respeito da falsa profecia, da qual nós estamos vendo agora, e obviamente também a prática de toda forma de costume idólatra. Isso entra então dentro dessa proibição de Avodah Zará. Isso é serviço estranho. Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho sobre essa questão. Essa é a ramificação que nós vimos. Na verdade, aqui está a 13ª, na verdade a 23ª ramificação foi listada no Código Divino do Dr. Moshe Weiner, e a referência que é trazido é Devarim, capítulo 4, versículo 2. Não lhe acrescentareis, nem diminuireis, conforme está ordenado lá na Torá de Moshe. Então, de acordo com a Torá Sagrada, existe somente 2 caminhos para um ser humano se conectar e servir a Deus. Para os judeus, foram dados 613 mitzvot. Para os não-judeus, foram dadas Sheva Mitzvot Benenor, ou seja, 7 mandamentos universais, com suas ramificações, suas derivações. E esses 4 mandamentos, esses 7 mandamentos universais, melhor dizendo, eles são a regra para nós, para as nações, nos conectarmos a Deus. Essas regras, elas foram dadas pelo próprio Criador, a Moisés no Monte Sinai. Somente Deus tem o poder de definir quais caminhos devemos trilhar e estarmos unidos com Ele. Então, esse caminho aqui deve ser fixado somente por Hashem. E quando nós falamos sobre aquilo que Hashem fixou, levamos em consideração a Torá. E quando falamos na Torá, nós falamos na Torá em 2 partes fundamentais, a parte escrita e também a parte oral. Não somente a parte escrita, não somente a parte oral, mas ambas juntas formam a unidade da Torá. Legal. Imagine você que durante a Segunda Guerra Mundial, um soldado italiano, ele sai do seu país e ele é ordenado a lançar 2 ogivas nucleares ao Japão. Imagina se, em vez dele ir para o Japão, ele vai para a Holanda ou para a França e lança essas ogivas nucleares ali. Logicamente, ele seria repreendido por aquilo. Por quê? Porque a missão que foi dada a ele era uma. E ele acabou fazendo outra. Assim também é com Hashem. Hashem nos deu uma missão especial. E dentro dessa missão especial que nós recebemos, nós devemos cumpri-la de forma totalmente conectada com a íntegra daquela missão. Assim também seria absurdo se o ser humano resolver criar regras, leis ou meios para servir e se conectar a Deus. Esse também é o motivo pelo qual o próprio Rambam, Maimônides, ele diz que um não-judeu que decide cumprir uma das outras mitzvot, além das suas 7, a qual não lhe foi ordenado, mas ele pode, se assim ele quiser, ele deve fazer de acordo com a Halahá. Ele deve fazer de acordo com a Sagrada Torá. Ou seja, ele não pode nem aumentar, nem diminuir. Então vamos ver um pouquinho sobre isso. Quando nós falamos nessa fonte do Maimônides, estamos falando nessa aqui da qual vocês estão vendo agora, que é no Mishneh Torah, Sefer Shoftim. O Sefer Shoftim é o último livro do Mishneh Torah, lá em Lihot Melahim, ou seja, Leis dos Reis,
e dos juízes de guerras. Capítulo 10, Alahá número 9 e Alahá número 10. E assim o Rambam diz que o princípio geral que rege esses assuntos é: não é permitido fundar uma nova religião ou criar mitzvot para si mesmos com base em suas próprias decisões. Se um gentil cria uma prática religiosa, um tribunal judaico deve puni-lo e informá-lo que ele tem a pena capital, só que pelas mãos dos céus. Então, gente, corretamente, nós vemos aqui que é totalmente proibido criar uma nova religião. Tá, o que é, afinal de contas, esse criar uma nova religião? É adicionar mandamentos obrigatórios para você. Por exemplo, você sabe que o Benoa, ele não recebeu guardar o Shabat. A guardar o Shabat foi dado ao povo de Israel. Se o Benoa, ele obrigatoriamente, ele pensa que ele tem obrigação de guardar o Shabat, e vai lá e mantém isso na vida dele, como ele pensando, olha, é minha missão cumprir o Shabat, é minha missão fazer um Shabat, é minha missão fazer um Shabat, assim como o judeu. Ele está fazendo o quê? Ele está adicionando um novo mandamento. Um mandamento do qual ele não recebeu. Um mandamento do qual Hashem não disse para ele fazer. Só que ele vai lá e faz. Com pensamento de obrigação. Ele, nesse momento, ele está adicionando o mandamento. Isso vale para qualquer outro mandamento que não sejam os 7 mandamentos universais. Qualquer outro mandamento do qual a pessoa toma como obrigatório, além do 7, ele está adicionando o mandamento. Tá? Mas conforme eu falei para vocês, nós podemos cumprir os mandamentos voluntariamente, além dos 7 mandamentos universais. Obviamente que sim, podemos. No entanto, mesmo ao cumprir voluntariamente, a pessoa tem que ter em sua consciência que ele não está cumprindo isso porque Deus o ordenou, mas porque ele decide fazer isso por amor exclusivo a Deus. Ele oferece como presente a Deus, não como uma ordem prescrita. Diferentemente dos 7 leis universais, dos 7 mandamentos universais, nós cumprimos como uma ordem divina. E aqui eu estou dando um exemplo sobre adicionar. Tem um exemplo também de diminuir. Por exemplo, quando uma pessoa ela fala o seguinte, ela pensa o seguinte, que ela não tem a obrigação de não praticar idolatria. Sendo que ela tem, ela está subtraindo o mandamento. Se ela pensa, por exemplo, que ela não tem a obrigação de não roubar, né? Então, se ela pensa dessa forma, ela está cometendo um equívoco. Ela tem essa obrigação de não roubar. E por aí vai. Qualquer subtração ou qualquer adição a um mandamento novo é considerado, então, Avodah Zarah, serviço estranho. É considerado você se colocar no lugar de Deus e achar que tem o direito de aumentar mandamentos, ou achar que tem o direito de diminuir mandamentos. Isso é um grande equívoco, que deve-se tomar em consideração e deve-se evitar. Bem, o Rambam no Mishneh Torah, Avodah Zarah, capítulo 1, Alahá número 3, no Guia Beninoa, também na página 51, afirma que aquele que afirma que o Criador substituiu a mitzvah por outra e a Torá ou a mitzvah original já não são mais vigentes, como afirma, por exemplo, os cristãos que inventaram uma religião e preceitos para si. Gente, é o seguinte, quando o povo judeu recebeu a Torá, ele recebeu a Torá no Monte Sinai. Ao receber a Torá no Monte Sinai,
É importante entender isso. Ao receber a Torá no Monte Sinai, o povo de Israel, o povo judeu, recebeu um conjunto de regras, correto? Então, a Torá ela foi dada de forma especial. Qualquer pessoa que traz uma nova revelação além da Torá, um novo livro sagrado além da Torá, ou então que se diz um profeta que ensina a negar a Torá ou renegar a Torá, ou dizer que a Torá precisa ser completada, ou dizer que precisa ser criado um novo mandamento, um novo testamento, essa pessoa é um falso profeta. E essa pessoa está ensinando a perverter os caminhos de Deus. E mais do que isso, essa pessoa ela está adicionando, subtraindo, está criando uma nova religião. Então, toda forma de criar uma nova religião é totalmente proibida pela Torá. Nós devemos ficar estritamente conectados com a mensagem sagrada da Torá. E essa mensagem sagrada não indica que você tenha que aumentar, nem tampouco que você tenha que diminuir, mas ficar com aquilo do jeito que é. Para nós, com as 7 leis universais e suas ramificações. Obviamente, pode cumprir mandamentos voluntários, se assim desejar, mas com o seguinte pensamento, que você está cumprindo voluntariamente, não obrigatoriamente. Rambam Mishneh Torah Sefer Hamadá, Avodat Kohavim, capítulo 1, Alahá número 2, vai dizer que depois que muitos anos se passaram, surgiram pessoas, falsos profetas, que disseram às suas nações que Deus havia ordenado a dizer: sirva esta estrela, ou todas as estrelas, sacrifique a ela, ofereça libações a ela, construa um templo para ela e faça uma imagem dela, para que todas as pessoas, incluindo mulheres, crianças, pessoas comuns, possam se curvar a ela. Então, aqui a gente vê o papel que o falso profeta desenvolveu na institucionalização da idolatria. E eles diziam para as pessoas fazerem aquilo que Deus não tinha mandado. No entanto, eles disseram que Deus tinha mandado que eles fizessem isso. Então, aqui nós temos um exemplo de um falso profeta que fala em nome de Deus. Existe aquele falso profeta que fala em nome do ídolo. Em nome do ídolo, claramente, a gente já percebe que é um falso profeta. Em nome de Deus, é preciso ter muita atenção para entendermos se ele está falando para transgredir o mandamento ou para ordenar o novo mandamento. Se eu chegar para você e dizer para você que um mandamento, além das 7 leis, foi ordenado para você, eu estou criando um novo mandamento. Entenderam? Então eu seria um falso profeta. É claro, obviamente, que eu nunca vou fazer isso, Deus nos livre. Algo assim. Por isso que eu não posso falar. Às vezes as pessoas perguntam, mas eu devo guardar o Shabat? Eu falo, não. Por quê? Porque se eu falar que você deve guardar o Shabat, eu estou criando um novo mandamento. Às vezes as pessoas me perguntam, e eu devo, por exemplo, usar tefilim? Eu falo, não. Porque se eu falar que você deve usar tefilim, estou criando um novo mandamento. Tem aqueles que perguntam, e eu devo, por exemplo, ter um rolo de Torá? Ou seja, um Sefer Torá, um rolo, pergaminho de Torá? Eu digo, não. Porque se eu falar para você que sim, eu estou criando um novo mandamento. E também, se eu diminuir a importância dos mandamentos, eu também estou abolindo o mandamento de Deus nos livros. Não posso fazer isso. Por isso que eu falo. Eu trago todas as proibições de idolatria para vocês aqui, na íntegra, sem tirar, sem colocar. A gente está vendo que a gente está indo para o 2º mês só nas aulas sobre idolatria. Mas por quê? Porque eu não posso deixar faltar nada. Se eu deixar faltar alguma coisa aqui, eu estou faltando com a minha missão. A minha missão é passar para vocês na íntegra, ramificação por ramificação, para que vocês não cometam nenhum ato errado.
Então, é preciso ter esse cuidado. É preciso, sim, ter esse cuidado. Vamos lá, vamos continuar aqui. O Rambam no Mishneh Torah, lá no Sefer Hamadá é o primeiro livro do Mishneh Torah, lá em Yesodei HaTorah. Yesodei HaTorah são os fundamentos de Torá. Capítulo 9, lá no número 1, ele explica o que é criar uma nova religião, o que é um falso profeta. Quando você cria uma religião, quando você adiciona mandamento, ou quando você retira mandamento, ou quando você explica o mandamento da maneira que difere da tradição. Outra coisa aqui. Se eu falar para vocês, se eu falar para vocês que e explicar o mandamento de uma forma diferente daquilo que está na Torá oral, eu dar uma interpretação pessoal, se eu der uma interpretação individual, eu estou criando uma nova religião. Então é preciso entender todos esses passos aqui. E mais, o Rambam fala, se ele disser que as mitzvot ordenadas aos judeus não são para sempre, mas sim por um tempo limitado, ele é um falso profeta. Ele negou a profecia de Moshe. Então isso é criar uma nova religião. É adicionar o mandamento, é retirar o mandamento, é explicar o mandamento de forma diferente da Torá oral, e é também dizer que Deus mudou o pacto dele. Quando nós fazemos isso, estamos criando uma nova religião. Não vamos fazer isso de forma alguma. Alguns exemplos eu trouxe aqui para vocês. Não acreditar ou seguir religiões criadas por falsos profetas como o cristianismo, islamismo, budismo, kardecismo, hinduísmo, samaritanismo, caraísmo, messianismo, nazarismo, etc. Não admirar essas religiões e seus falsos profetas, nem estudar os livros deles, embora seja de cunho também político, filosófico, né? Gnosticismo, agnosticismo, dualismo, essas teorias aí são teorias que também são dogmáticas. Se algo é um dogma, assume uma posição bem parecida com uma religião, tá, gente? Tem que se tomar um cuidado sobre isso. Então, pessoal, agora a gente vai passar para perguntas. São 6h43 e até 6h40, agora são 6h44, né? Até 6h50 estarei respondendo as perguntas. É só você digitar aí no chat do YouTube que eu estarei respondendo. Então está aqui conosco José Carlos Garcia, o Elaido também. Shalom a todos. Passei mais uma atividade para vocês, tá? A atividade que eu passei hoje, vocês podem me entregar até a próxima semana. E depois também eu vou passar a atividade relacionada a essa aula de número 3. Nossa próxima aula, a aula de número 4, vai ser domingo. Aula 4, domingo. Então, pessoal, tem alguma dúvida? Tudo ok?
Então, gente, não tivemos nenhuma pergunta. Então, essa foi a nossa aula de hoje, da qual nós estivemos falando sobre a proibição de criar uma nova religião. Vocês viram que a referência está em Devarim, capítulo 4, versículo 2. Não lhe acrescentareis, nem diminuireis. E viu que, de acordo com a Torá, existem somente dois caminhos para um ser humano se conectar e servir a Deus. Para os judeus foram dados 613 mandamentos. Para os Beninoa, 7 mandamentos, com suas ramificações e derivações. E essas regras, elas foram dadas pelo próprio Criador. A Moshe Rabbeinu, no Monte Sinai, e somente ele, ou seja, o Criador, ele pode definir quais caminhos devemos trilhar para estarmos unidos a Deus. Assim também seria um bem mais absurdo, né, que se um ser humano resolver criar regras, leis ou meios para servir e se conectar a Deus. Esse também
É o motivo pelo qual o próprio Maimônides descreve que quando um não-judeu decide cumprir uma das outras mitzvot da Torá, a qual ele não foi ordenado, mas se ele quiser ele pode, deve fazer de acordo com a Allahá. E as fontes apresentadas estão em Lihot Melahim, capítulo 10, Allahá número 9 e 10. Também está no Avodat Kohavim, capítulo 1, Allahá 2. Também está no Yesodei HaTorá, capítulo 9, Allahá número 1. E essa então foi a nossa aula de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês. Que a Hashem possa dar muitas bênçãos a todos. Uma ótima noite. Shalom, shalom.